Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança e produtividade. E é um oferecimento do Gemba Group. E para quem não conhece, o Gemba Group é uma consultoria para a transformação de empresas. Temos também a nossa área de capacitação profissional, uma plataforma de soluções em EAD e também de automatização de processos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, entra lá no www.gembagroup.com.br. E hoje eu estou aqui com a Carol Costa, que é sócia fundadora da Potencial Pleno, que é uma escola de negócios para desenvolver empresários, profissionais de todos os perfis. Nós vamos falar sobre melhoria contínua das pessoas. Carol, se apresenta. Feliz demais de estar aqui, Vânia, gratidão pelo convite. Eu sou da Potencial Pleno Escola de Negócios. Nós somos uma escola de resultados voltada para donos de pequenas e médias empresas que desejam, de fato, alcançar o que eles realmente buscam nas suas empresas através das pessoas. Então, nós trabalhamos com treinamentos e desenvolvimento de pessoas, lideranças, donos de empresa, para que eles possam, de fato, levar os processos à frente, né? Porque, afinal, uma empresa ela pode ter processos maravilhosos, mas se as pessoas não estiverem alinhadas para desenvolver esses processos, tudo cai por água, tudo cai por terra, vai por água abaixo e acaba não funcionando. Então, a Potencial Pleno tem, nos últimos 6 anos, otimizado pessoas e empresas nessa ordem, potencializando pessoas e empresas para que, de fato, as empresas alcancem novos resultados e novos patamares com os seus processos através das pessoas. Sim, feliz bacana. Demais de estar aqui. Sim, que bom, muito bom você ter aceitado o convite. A Carol, ela desenvolveu uma metodologia de um curso, chama Faculdade do Dono, Potencialize Faculdade do Dono, e eu recomendo fortíssimo, porque nós temos no Brasil um número extraordinário de pequenas empresas, são as que mais empregam no país, e muitas vezes são empresas que operam sem profissionalização. E esse curso, o objetivo dele, né, Carol, é profissionalizar empresários. O brasileiro, ele vai fazendo, né? Ele vai fazendo, ele começa o negócio, abre a portinha, começa a se relacionar, depois ele põe a placa na frente, ele começa meio que empiricamente, né, desenvolver o seu negócio, mas ele não vai lá, vou me capacitar para me tornar um empresário, vou fazer um curso de empresário. Não existe isso, mas agora existe. Não existia. Agora existe. Então, para você que tem seu pequeno negócio, ou pode ser uma empresa já que está um pouco mais madura, mas que você precisa dar aquela reciclada, conhecer novas metodologias, fazer network, e que você senta lá no fundinho, assim, ó, eu como empresário, como empreendedor, eu preciso me profissionalizar mais. Comentei com a Carol aqui que quando um negócio dá certo, o mérito é do dono. Mas quando ele não dá certo, o mérito é do dono. Também. Ou melhor, o demérito é do dono. Como é que tem sido essas 12 edições desse programa que você criou? Você sabe que eu comecei a empreender muito jovem, eu comecei a empreender com 16 anos, e lá com 16 anos eu fui empreender dentro de uma escola de inglês. Eu tinha acabado de terminar o curso de inglês, a minha irmã tinha ido para os Estados Unidos, eu aprendi inglês com ela, e ela teve essa oportunidade de comprar uma escola, de adquirir uma escola, e eu fui trabalhar e começar a empreender nessa escola. Quando eu comecei, então eu falei, puxa, eu estava no ano de vestibular, vou me capacitar fazendo faculdade de administração. Mas talvez você também bem saiba que a faculdade de administração, ela não me preparou para gerir uma empresa. Ela me preparou para trabalhar em uma empresa. E não tem nada de errado com isso, mas é um modelo educacional que nós temos. Mas como eu já empreendia, eu tinha muitos professores que me diziam assim, Carol, larga disso de empreender, que empreender não era o que é hoje. É diferente. Então, talvez há 20 anos atrás, eu empreendo há 23 anos. Há 23 anos atrás, era... Meu Deus do céu, para quem empreender vai trabalhar num banco, você fala inglês, vão te pagar bem, num estágio, faz concurso, para quê? E aí eu continuei até que eu encontrei um professor que fez toda a diferença. Ele falou, você quer empreender? Então você vai ler esses livros aqui, é uma outra cabeça que você precisa ter. E a partir dali eu fui buscar pequenas mentorias com pessoas mais velhas, que afinal eu tinha 16, ali terminando a faculdade com 20, e eu criei essa metodologia empiricamente para as empresas que eu tinha. Eu tive escola de inglês, né, antes de ter Potencial Pleno Escola de Resultados, e hoje mais algumas empresas, mas eu tive escola de inglês, agência de viagens, que atendia a minha própria escola. Então, com essas empresas, eu tive a oportunidade de perceber quais eram os gargalos dentro da minha própria atuação. De 2001 a 2010, eu fui a trancos e barrancos, como a grande maioria dos empresários no Brasil, tem muita pequena e média empresa no Brasil. Só no Paraná, na última pesquisa que nós fizemos internamente lá na empresa, 1,1 milhão de empresas, milhões de empresas pequenas, só no Paraná. Pequenas e médias empresas só no Paraná. 1 milhão de empresas. É um oceano azul.
é um oceano azul de oportunidades para pequenas e médias empresas. Então, eu sou uma pequena empresa. Então, quando eu olho para os desafios da pequena empresa, quando eu olhava ainda mais como os desafios de uma pequena empresa, pequena e média empresa, eu dizia, caramba, esses desafios eu consigo trabalhar, porque lá quando eu tinha escola de inglês eu criei uma metodologia. E aí, uma história longa, mas de uma maneira reduzida, aqui para nós no podcast, para tirar o máximo de proveito. Em 2014, eu fiz uma viagem de costa leste a costa oeste dos Estados Unidos, de 40 dias, era a minha viagem dos sonhos. Nós passamos 40 dias fora, começamos em Los Angeles, terminamos num cruzeiro da Disney. Quando eu voltei, um amigo meu bateu na minha porta e falou assim, ele também era empresário, pequeno empresário, ele falou, Carol, como é que a tua empresa não pegou fogo em 40 dias? Como é que você fez isso? Eu falei, uai, quem que te pagou teu Prolabore? Ele me falou, como é que você pagou tuas contas, né? Eu falei, uai, meu financeiro, no dia 15 do mês, me fez pagamento do meu Prolabore. Eu tenho minha coordenadora financeira, minha coordenadora pedagógica, a gente tem um time, a empresa funciona assim, a minha presença já há bastante tempo. E ele falou, me ensina a fazer isso aí. E eu fui genuinamente passar para ele o que eu tinha feito. Nos meus treinamentos, eu sempre busquei muito treinamento, muito desenvolvimento, muita consultoria, sempre tinha uma intervenção externa dentro da empresa, que, ao meu ver, e hoje nós fazemos isso com a nossa escola, é o que faz com que o empresário avance. Eu uso uma metáfora que é como uma garrafa d'água, como se tivesse um rótulo aqui nesse copo. A garrafa d'água com um rótulo, ela não consegue, a água que está dentro não consegue ver o rótulo que está por fora. Agora, quando você sai da sua empresa, vai lá no Potencialize, lá na faculdade do dono, senta na mesa, conversa com uma pessoa que está do teu lado, ouve ideias diferentes, participa de uma dinâmica, você vê a sua empresa com uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva faz com que você avance, claro, através dessa metodologia. Então, eu criei esse passo a passo, era intuitivo, não sabia, estou criando aqui uma metodologia. Não. Fiz algumas viagens para os Estados Unidos, sempre buscando fontes Estados Unidos, Israel. A gente sempre vai para fora para buscar algumas fontes diferentes. E quando cursos? De cursos, treinamentos, ideias. Eu acabei de voltar de Orlando, por exemplo, visitei 5 empresas. A gente teve a oportunidade de conhecer os bastidores da Disney, Apple, Harley Davidson, Orlando Magic e NASA. Então foi uma viagem muito bacana. E aí eu trago esses insights para os nossos clientes, pequenos e médios empresários, que estão dentro da sua operação e precisam de novas ideias, novos insights, novas metodologias, novas estratégias, novos caminhos. Então, eu criei essa metodologia em 2018, e a gente vem validando, eu costumo dizer que nós trabalhamos nessa validação até 2020, pandemia. Em 2020, nós começamos a ter resultados extraordinários com a metodologia, porque muitos dos nossos clientes que estavam no momento pandêmico, alguns com muito desafio, alguns crescendo muito bem na pandemia, que foi 880. 880, exatamente. Não teve meio termo. E aí algo muito interessante ali aconteceu. Nenhum dos nossos clientes fechou as portas, nenhum dos nossos clientes quebrou. E com esse ponto de inflexão, eu posso dizer, falou, caramba, essa metodologia aqui segurou a galera. E aí um foi indicando pro outro, e eu estava lá na quarta, quinta turma. Eu conheci por indicação também. Por indicação. A nossa grande fonte hoje de leads é a prospecção interna através de indicações. É claro que nós fazemos tráfego pago, internet, eu estou muito no Instagram, especialmente nas redes sociais, mas ainda é a indicação que faz o nosso principal caminho de leads, né, de recepção de leads. Então, em 2020, essa metodologia ela foi escrita, do passo a passo que estava ali. Até então eu trazia uma coisa diferente, pegava algo, o que funciona, o que não funciona, o que funciona para a indústria, para o serviço, para o varejo, para o comércio. E em 2020 nós então dizemos, essa aqui é a nossa metodologia, vamos avançar. Eram turmas de 15 pessoas, 18 pessoas, e a gente começou a avançar para 25, 30, 40, 50, 60 empresários nas nossas turmas, e trabalhando a liderança desses empresários com os seus líderes, com seus gerentes, diretores, coordenadores. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma cliente, Carol, legal, tá incrível, tô amando o Potencialize, a faculdade do dono, eu preciso que o meu time tenha essa mesma cabeça. Você consegue vir aqui falar com os meus líderes pra gente fazer, nós temos a nossa convenção anual, conversa com os líderes, a gente traz essa pegada que nós estamos vendo no treinamento para que nós estejamos alinhados. Então, nesse momento, veio um insight. Foi até numa reunião bem informal. Nós estávamos participando de uma rodada do Sebrae, que o Sebrae veio um grande parceiro nosso também, foi parceiro nosso há bastante tempo. Cara, como é que você consegue colocar alguém que fatura 20 milhões mês na mesma mesa de alguém que fatura 120 mil mês? Ou tem gente lá que fatura 20 mil. 20 mil. Então, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos fazer um estudo sobre isso? Vamos. E aí nós começamos a estudar juntos por que a metodologia funciona. E nós tínhamos nessa mesma mesa um cliente que faturava 20 mil mês, uma indústria, e uma outra cliente que estava começando, estava no 15 mil mês.
E nós acompanhamos essa turma durante um ano, como esse estudo, né? Porque como que funciona, o que acontece, nós trabalhamos a pessoa. E a pessoa trabalha a empresa dela de acordo com o que ela precisa. E com o porte que a empresa tem. Com o porte que a empresa tem. Sim. E no final desse ano aconteceu uma coisa muito curiosa. Na formatura, a gente faz um encerramento, né? Ali com a formatura, o encerramento de um ano de treinamento. E durante a fala final, eu entrego o microfone para a pessoa fazer um pequeno discurso de como foi o ano, quais foram os insights, viradas de chave, enfim. E esse empresário, que na sua empresa, na sua indústria, faturava 20 mil, ele me agradeceu, Carol, obrigada, foi incrível, mas eu quero agradecer a fulana. E era essa outra empresária, aquela que estava começando, que estava faturando 15 mil por mês. E naquele momento eu falei, opa, ótimo, temos um case aí, porque é exatamente o que a gente está estudando, vendo, né, como funciona. E ele falou que ela agradecer porque um insight que ela me deu um feedback numa aula, e esse feedback mudou uma parte da minha operação, e essa parte da minha operação me trouxe mais lucro. Então eu quero agradecer, obrigada, fulana. Sim. Então, o mastermind. Exato. Ali eu compreendi que, sim, a gente poderia fazer nichado, e várias consultorias já me disseram, Carol, nicha isso, você precisa nichar XYZ, mas a beleza tá no insight que tem aí dentro de você que pode me beneficiar, e a troca. E também a metodologia que pauta... Eu já falei para você criar o Potencialize, próximo nível. Próximo nível. Que é juntar todo mundo que já fez o Potencialize e atualizar, porque o material sempre muda. Sim. Cada turma, o material tá diferente, você incrementa coisas que você testou que não deram certo, você tira, coisas que você viu que deu mais impacto, você incrementa. Então, nós estamos sempre nessa melhoria contínua. Então, eu sou muito adepta dessa melhoria contínua. Voltei agora de Orlando, sentei com a minha sócia, até a gente estava em reunião hoje pela manhã, e eu falei, nós vamos implementar em 12 etapas o que eu trouxe de lá. Porque não tem como colocar tudo ao mesmo tempo agora. Então, em 12 etapas. A primeira etapa vai ser essa, nós desenhamos a primeira etapa com o nosso time, funcionou com o nosso time, nós temos eu tenho um grupo de 20 empresários que estão no próximo nível a gente chama de plenitude, 37 empresários nós temos agora, 37 empresários, eu vou lá e aplico no Plene, o Plene me diz, caraca, isso aqui funciona muito bem, a gente traz para dentro da nossa metodologia oficial. Então, eu dividi em 12 etapas, nós temos um ano para frente. Então, daqui a um ano, quando eu olhar para o nosso momento de hoje, eu falo, olha, isso aqui deu certo, isso aqui funcionou. Os nossos clientes do varejo tiveram mais resultado com essa ferramenta, do serviço foi com essa, da indústria foi com essa. Sim. Então, nós conseguimos fazer, através dessa melhoria contínua, muito avanço e é muito orgânico, né? De maneira muito orgânica. O feedback dos nossos clientes é muito poderoso. Sim. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Isso aqui funcionou para mim, eu fiz esse ajuste. E tudo isso vira conteúdo, inteligência, né? Eu costumo dividir conteúdo e inteligência. Conteúdo é o que você vai encontrar em qualquer lugar. Se você digitar no Google, você vai encontrar como liderar pessoas. Aí vai ter milhares de livros, de muita coisa lá. Muita coisa legal também, mas você precisa de uma curadoria. Inteligência é quando você pega esse conteúdo, aplica, tira o melhor dele. Sim. E transforma isso e cria algo que é teu dentro da tua empresa. Então você precisa do conteúdo para te auxiliar na inteligência, mas é a inteligência do seu negócio que é você quem tem. Por isso que mesmo num ambiente tão diverso, com empresários de diferentes categorias, vamos pôr assim, de níveis de faturamento e colaboradores, nós temos uma mesa muito rica, porque a inteligência está ali. Existe uma inteligência dentro de você, e quando você capta esse conteúdo, você fala, era essa peça que faltava para mim. E aí você vem na sua empresa, a empresa aplica e as coisas vão caminhando muito bem. Sim, eu vejo bastante isso lá e converso com as pessoas também. São empresários que eles estão no Gemba todo dia, né? Gemba, todo mundo sabe, significa o local onde a coisa acontece. Então, são empresários que estão no Gemba todos os dias dos seus negócios e realmente, é claro que a gente percebe isso nos clientes que a gente atende, nas nossas consultorias, Carol. Eles estão tão imersos dentro daquele redemoinho de problemas, dentro daquele universo, que eles não conseguem sair e olhar de fora, né? Eles só estão dentro do fluxo e realmente falta criatividade, falta estratégia, falta encontrar soluções, identificar a causa raiz de problemas, a gente percebe isso. E também essa questão que a gente sempre fala, quando nós vamos fazer consultoria em alguma empresa, e você com certeza deve perceber isso com os empresários que você atende e tem lá na Potencial Pleno, que primeiro quando uma empresa dela não está indo bem, ou ela está no momento que é a hora de crescer, senão ela declina, primeiro você tem que tratar o dono. Sim. Né? A gente está falando aqui,
pessoal, de profissionalizar um empresário. Não existe faculdade de empresário. Profissionalizar o empresário. É isso que essa metodologia faz. E a gente percebe, quando você fala assim, ok, a Maria vai vir fazer o curso, primeira coisa que acontece, não é uma anamnese da Maria? Sim. Diagnóstico. Maria faz atividade física? Maria tá estressada? Maria tá tudo bem? Maria tá emocionalmente abalada com alguma coisa? Você toma algum remédio? Como que você se alimenta? Você tem, como é que é a tua... Sono, tá dormindo bem? Tá dormindo bem? Tem o desenvolvimento espiritual. Ou seja, você olha lá e fala assim, essa minha nova aluninha que veio aqui para se tornar uma empresária profissionalizada, precisa primeiro cuidar dela. Exatamente. Né? E a gente vê exatamente isso, né? Vamos fazer uma dinâmica da percepção que as pessoas têm sobre você, como que as pessoas te enxergam. Vamos fazer uma dinâmica da janela de Johari lá, Johari. A janela de Johari lá, que é um tapa na cara. Você fala, meu Deus, eu não tinha essa percepção sobre mim. Quando eu desenhei a metodologia, um dos pontos principais de colocar dinâmica sempre é porque nós nos vemos muito mais na nossa real essência em uma dinâmica. Então vem um chacoalhão. Por quê? Porque na dinâmica tem toda a questão da brincadeira, tem toda a questão da competição, a gente estimula essa competição. E aí na competição, eu não sei se lá na sua família você joga Uno, né? Mas quem está assistindo a gente aqui pode jogar Uno em família. Eu brinco que todo mundo se ama até começar a jogar Uno. Né? Porque na competição todo mundo vira criança, volta para a sua essência. Ou então tem aqueles que, não, eu vou ganhar de qualquer maneira. Ali você já consegue traçar um perfil comportamental. Um pouquinho antes você comentou sobre a operação. Se um dono de empresa, especialmente o nosso público que é pequenas e médias empresas, ele não sai um pouquinho com o seu, por isso são 2 dias a aula fora, sem celular, e que o pessoal celular, começa a tremer a mão do pessoal indo atrás do celular. Sim. Porque ele precisa desse tempo fora, nós precisamos desse tempo fora nas nossas empresas, olhando de fora, de uma nova perspectiva, ouvindo novas vozes. A inovação vem de ouvir novas vozes. E aí, quando ele volta para a operação continua lá. E se você pisca, a operação te engole. E quando você vê, você está lá apertando o botão, né? O apertar de botões do nosso todo dia. Então, primeiro existe essa anamnese. Por quê? Para profissionalizar a empresa, para ter uma empresa profissional, nós precisamos de profissionais lá dentro. E sacode muito o dono de empresa quando você diz para ele, será que você é um dono de empresa profissional? Ou você é um dono de empresa que, como todas as empresas no Brasil, não tem muitas empresas, não todas, mas muitas empresas no Brasil que abrem a portinha, entregam, começam a entregar muito bem, e aí coloca uma faixa, e aí coloca uma placa, e ele vai evoluindo pouco a pouco. Então ele acredita ali que estar muito bem tecnicamente é o suficiente, mas estar tecnicamente bem é o suficiente para levar ele até um momento. Depois de algum momento na empresa, ele vai dizer assim, cara, ou cresço ou morro, que você trouxe. Ou eu vou para frente, ou é para trás, e o para trás é rapidinho. Puxa, preciso avançar, preciso de pessoas, como que eu contrato? Tá, vou contratar aqui um primo, uma prima, empresa familiar no Brasil, vou contratar um parente, vou contratar, e aí eu não consigo demitir. Então, realmente a minha empresa está profissional, eu contratei essa pessoa porque ela é o melhor profissional para a minha empresa? Ele é o melhor profissional não é profissionalizado de tomar essas decisões. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala de profissionalizar a micro e pequena empresa no Brasil, nós começamos com micro e pequena. E aí nós começamos a compreender que a profissionalização realmente acontece quando o empresário está passando do pequeno para o médio. Quando ele percebe assim, caramba, do micro para o pequeno, em nível de faturamento, a gente está falando aí de uma microempresa fatura até 360 mil por ano, a pequena até 4,8 milhões por ano. Isso. Então, do 360 para o 4,8, ele... Do 360, é mais de 10 vezes, né? É mais de 10 vezes. Mas do 360 para o 400, não tem grandes diferenças. Mas do 400 para o 4.000, tem muita diferença. E aí ele começa a perceber, ali acontece a necessidade da profissionalização. Então, nós criamos como profissionalizar a micro e pequena empresa no Brasil, mas o público que chegava pra gente era a galera que estava assim, ó, eu faturo 3, eu já não consigo mais na minha mão, eu não consigo mais no dia a dia, eu preciso de ajuda profissional. Eu preciso me profissionalizar meu time, meu produto, meu mercado, conhecer mais, trazer tecnologias. E aí nós mudamos para profissionalizar a pequena e média empresa no Brasil. Mas quando eu comecei nessa área da educação empresarial, eu comecei com consultoria
prestando serviço para uma consultoria. Nós atendemos uma grande indústria aqui na região de Curitiba. Eu fui contratada, PJ, na época, para trabalhar nesse projeto que eles tinham lá dentro. E eu achei muito curioso, porque foi um projeto com RH, eles me trouxeram para pessoas, e era para cultura de feedback na empresa. A empresa estava crescendo, já estava no patamar médio, e precisava de uma cultura de feedback, de uma cultura de RH, e nós fomos para isso. Eu cheguei lá conversar com a diretora de RH. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Me conta como hoje é feita a parte de feedback. E ela falou, olha, uma vez por ano, eu falei, meu Deus, começamos bem. Nós chamamos um a um aqui, dizemos o que passou no ano inteiro e é isso. E é isso que a gente quer mudar, nós queremos fazer isso com mais constância e a gente trabalhou ali. Eu fiquei nesse projeto 6 meses e depois acabei saindo da empresa de consultoria. Uns 2 anos depois, eu encontrei essa diretora de RH e eu falei, e aí, como é que foi? E ela falou, menina, foi maravilhoso, foi incrível. Nós só esquecemos de um único ponto. O dono da empresa. O dono da empresa. A estrutura ficou incrível. Mas e aí, o que acontecia é que às vezes ele vinha, bypassava, ou então não respeitava o que a gente tinha escrito de como deveria ser um feedback, como deveriam ser as reuniões, como deveriam ser o passo a passo, e a gente não conseguiu evoluir tanto quanto por conta dele. E eu estava nesse momento, no momento de transição para potencial pleno. Isso foi em 2016 que eu trabalhei com essa empresa, 2018 eu abri a P2 e eu falei, é com o dono de empresa que nós vamos trabalhar. Porque no caso da gestão, a gente não lava uma escada de baixo para cima, nós lavamos uma escada de cima para baixo. Então por mais que o teu time, que seja um time maravilhoso, mas se o dono for cabeçudo, né, ele vai levar mais tempo para evoluir. Então nós olhamos para essa profissionalização a partir do fundador, a partir do sucessor, a partir de quem toma a decisão final. Sim. E aí então nós desmembramos isso para um time de alta performance. No nosso trabalho é igualzinho. Quando a gente entra num trabalho para fazer uma transformação lean dentro de uma empresa, né, para implementar um sistema de gestão e operação enxuta, não tem projeto de sucesso onde, se a empresa é uma empresa menor, o dono não chega para todo mundo e fala, pessoal, vamos fazer esse trabalho, vamos iniciar uma jornada de implementação com o dono ou o diretor. É totalmente top-down, não é impressionante. Quando as pessoas, os colaboradores olham ou para o dono ou para o diretor, e é ele que está falando que vai fazer, inclusive ele faz junto, né, com todo mundo, muda totalmente. Então eu imagino assim que nesse caso que você comentou, o exemplo foi a analogia foi ótima, ninguém lava uma escada de baixo para cima, né? Exato. Então a limpeza, né, o polimento, né, a transformação, a mudança tem que vir de cima para baixo, principalmente numa empresa de pequeno porte, onde o empresário está lá. E detalhe, quando você é funcionário, você trabalha numa empresa como um colaborador, se você pedir a conta, se você for demitido, você sai dali, vai para outra empresa e a vida continua. O empresário não. Se ele fechar o negócio... E aí, faz o quê? Eu vou arrumar um trabalho, mas até arrumar um trabalho, e outro empresário, o pequeno empresário, que não é um empresário profissionalizado, ele ainda tem essa coisa de querer tentar de novo. Ele vai querer ser empresário de novo. Sim. Então, assim, você vê que é cíclico, precisa realmente fazer essa limpeza mental. Quando eu falo limpeza mental, porque tem muitas quebras de paradigma, né? Muitas. Eu costumo fazer uma analogia também, né? É como você passou a vida inteira escrevendo com a mão direita e por algum motivo da sua vida você não pôde mais escrever com a mão direita e precisa aprender a escrever com a mão esquerda. É um novo tipo de cabeça, é um novo tipo de movimento. Vai começar feio. Até então você conseguir se profissionalizar, vamos por assim, né? Então, claro que existem pessoas que têm mais habilidades, que vai ser mais rápido, mas a importância de entender que se eu estou no momento de errei, não deu certo, ou como dono de empresa, ou como diretor, fiz um projeto, acabou não virando, eu estava ali, vai precisar mudar, o que precisa mudar em mim primeiro? O que precisa mudar na minha liderança? Há pouco, antes de começar, a gente estava conversando, né, que muitas vezes um diretor ou um líder, ele é excelente tecnicamente. Ele é maravilhoso tecnicamente, ele entrega muito, mas com o par dele ele não consegue se comunicar. Ele não consegue ter liderança, ele não consegue ter engajamento. Então, tudo parte das pessoas. E quando a gente fala lá no meu público, né, pequenos e médios empresários, tudo parte do fundador, do dono da empresa, do DNA de quem diz assim, esse DNA dessa empresa aqui é meu, e eu desejo que esse DNA da empresa passe à frente com o meu propósito. E aí nós vamos falar de vários casos. Agora, eu costumo dizer que eu estou nojo, que eu voltei lá de Orlando, da Disney, que eu visitei os túneis, então vocês vão me aguentar, né? Existe o DNA do Walt Disney ainda lá.
Lá na Apple ainda existe o DNA do Steve Jobs, o jeitão deles de olhar para o mundo, de ter essa visão. E o dono de empresa, ele tem isso. Nós temos isso como dono de empresa. É a nossa visão. A gente imprime demais a gente lá dentro do negócio. Exatamente. Não tem lá. como. Teu DNA tá lá, tua impressão digital tá lá. E nós precisamos olhar para isso com muito mais critério do que simplesmente o amor. E responsabilidade, né? Exato. Mais critério e responsabilidade de dizer, caramba, é a minha paixão, mas eu preciso realmente de uma profissionalização. E aí que a gente entra trabalhando com o dono de negócio. E aí o universo de infinitas possibilidades, as soluções. Você estava falando sobre a dinâmica do papel, né? É um universo de infinitas possibilidades, porque você pode ter insights para sua empresa que eu jamais teria dito para você numa sala de aula, por exemplo, mas você tem as conexões para profissionalizar a sua empresa, a gente vai dando algumas opções de caminho. Opa, esse aqui funciona, esse aqui é legal, não, esse eu já fiz, e você vai fazendo a sua limpeza também, novas mudanças de viradas de chave e progressão através de plano de ação. São 3 etapas do processo que você está vivendo lá com a gente. Primeiro é pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente é o trabalho mais bem pago do mundo. Se fosse o trabalho braçal, muita gente que trabalha de sol a sol fisicamente estaria muito rica. Mas o trabalho que realmente enriquece, não só financeiramente, mas nos faz prosperar como pessoa, é o pensar estrategicamente. Sim. Então, você pensa, ok, pensei estrategicamente. Próximo passo, eu crio um plano de ação. Porque pensar estrategicamente e não criar um plano de ação vai te deixar muito desconfortável. Tipo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu não faço. Cria um plano de ação e age em cima desse plano de ação consistentemente, é o terceiro passo. E é aí que muitos empresários falham, muitos profissionais falham no agir consistentemente em cima do plano de ação. Sim, se desfocam. Ou trocam muito. Mudei de ideia. Então, peraí, não, eu levei essa ideia a cabo o suficiente, eu espremi essa laranja até a última gota. Sim, realmente agora não dá mais pra virar. Ótimo. Próximo. Não, mas isso aqui tá dando certo. Eu costumo brincar sempre com a estratégia dos 100 nãos, né? A gente sempre fala sobre prospecção, foi algo que transformou as nossas empresas. Prospecção fria em busca dos 100 nãos dentro da carteira de cliente ou fora. Toda vez que aperta o sapato de leads, gerou menos leads esse mês. Gente, nós estamos fazendo 100 nãos? Não estamos. Pensar estrategicamente, criou um plano de ação. A gente sabe que esse plano de ação funciona. Então é agir com ele de novo. Então vamos fazer isso essa semana? Vamos fazer isso aqui essa semana, esse mês novamente? É randômico. Exato. Então, mas você tem uma caixa de ferramentas que você pode acessar essas caixas de ferramentas, mas se o dono não tira o tempo para pensar estrategicamente, ou seja, criar a caixa de ferramentas, o plano de ação para utilizá-las, ele passa 10 anos, eu não sei se acontece contigo, quando você vai... Eu empreendi aqui na região de Curitiba durante 15 anos, em Araucária, na cidade de Araucária. E eu costumo brincar, quando eu vou para Araucária, gosto de ir numa única loja lá, porque há 15 anos atrás era igual. Ela tá hoje igual a 15 anos atrás. E eu me pergunto, todos os dias, Carol, esse aqui é um problema que eu quero ter daqui a 10 anos, então eu preciso resolver isso aqui. Porque eu pisco e 10 anos se passam. E se eu não me cuido como empresário, como empresária, daqui a 10 anos eu vou estar resolvendo o mesmo problema que eu estou resolvendo hoje. Então é por isso que nós precisamos, não só randomicamente, mas também, ou pensar estrategicamente, criar o plano de ação, agir consistentemente, pegar o resultado, melhoria contínua. E isso com as nossas pessoas, isso com os nossos processos, certamente, sempre, mas com as nossas pessoas também. Pessoa certa, lugar certo, e se pensar estrategicamente e dar esses próximos passos. Sim. Esse, na verdade, é um episódio meio depoimento, assim. Manda. Porque, na verdade, assim, eu tava no café da manhã, no almoço com uma ex-colaboradora, e ela saiu trabalhou 6 anos comigo, realmente foi doloroso, mas era o processo que ela precisava, apoiei ela a sair, inclusive, para trabalhar como autônoma, acabou montando a própria agência de marketing dela, voltada para identidade visual, e a gente sempre teve uma ligação muito forte. Ela saiu, nos tornamos amigas, para sair para almoçar. Sim. E ontem ela me mandou ainda um áudio, ela falou, Vânia, você não tem noção o que é a tua participação no meu desenvolvimento, o que você construiu, os conselhos que você me deu, as mentorias que você me deu, a cabeça que eu tenho hoje, eu devo muito a você, tal. E eu fiquei assim, nossa, tipo, a gente não toca o impacto que a gente causa na vida das pessoas, né? Depois que eu escutei o áudio dela. E foi num almoço desse que ela saiu, ela me pediu pra almoçar com ela, queria algumas ideias, queria conversar comigo sobre, pedir alguns conselhos e tal. Olha como é o universo. Sim. E lá, nessa conversada toda, eu olhei assim pra mim e falei assim, meu Deus,
a última vez que eu fiz um curso, né? Faz o quê? 3 anos que eu não fazia um curso. E eu sempre fui a doida do curso. Eu me identifico. Às vezes chegava no final de semana, de primeira semana, eu falava pro meu marido, comprei passagem, tô indo fazer uma imersão no Rio de Janeiro. Descobri, vai ter um seminário, um congresso, vou para São Paulo de quinta a sábado. Então, eu sempre gostei muito de fazer cursos. E aí, ela falou, mas você... Aí eu falei assim, sim. Ela falou assim, eu tô querendo ver coisas novas. Sim. Gente, mas vocês são consultoria, vocês são coisa de treinamento. Eu falei assim, mas esse daqui eu já sei tudo. Isso daqui eu já tô 16 anos ruminando essas metodologias, vendo para isso, olhando para esse mercado. Eu tô precisando de coisas novas, ideias novas, de trocar ideia com outras pessoas, estar em outro ambiente, aprender novas metodologias, nem que não seja para fazer algum turnaround no meu negócio, mas simplesmente para... ventilar melhor, sabe? Ventilar de melhor. E, por exemplo, quando eu vou para um congresso, para um curso, para uma imersão, você fica lá 2 dias lá numa imersão. Né? Por exemplo, num curso você paga para ir não sei aonde lá. Sim. Você não vai aproveitar os 2 dias todo. Os 2 dias não vai ser 2 dias só agregando. Mas, às vezes, uma frase que o abençoado do palestrante fala, você fala, tum! Aconteceu isso com esse último que eu fui, que foi em São Paulo, e aconteceu exatamente isso. Foram 2 dias, e no sábado, faltando, 3 horas para acabar, um dos palestrantes subiu no palco, na metade ele contou uma história e fez uma reflexão. Pronto, eu quase peguei e fechei minha bolsa. Obrigada. Falei, muito obrigada, já recebi o que eu vim buscar. Sim. E isso é muito bacana. Por exemplo, o Potencialize são 12 meses. Exato. Eu não vou aproveitar tudo 100%, mas alguma coisa de cada imersão de 2 dias leva para casa que é utilizado. Então, não dá para ter preguiça, né? Lá, por exemplo, tem de 30 participantes, tem 2 que nunca leram um livro. São empresários com 50 anos de idade, nunca leram um livro, que foi o depoimento que deram. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, se esse cara chegou, aonde ele chegou, sem ler um livro, você imaginou o que ele não teria feito se ele tivesse se profissionalizado? Exatamente. Pensei isso quando eu vi ele falando. Daí eu lembrei, por exemplo, lá, eu devo ter uns 2.000 livros. Eu estava hoje falando técnico com a Agnes, do nosso time de marketing, que o que não cabe mais eu levei para a empresa, só que agora lá na empresa mesmo não tem mais onde pôr, eu vou começar a doar. Então, você vê, nem tudo aqueles livros são técnicas. Tem livro de história, tem livro que faz a gente pensar diferente e se modelar também como de autoconhecimento, fazer os ajustes da personalidade e tudo mais, que eu vejo que é muito tratado ali a pessoa, né, as necessidades que as pessoas... E falando em necessidades, vamos falar sobre as 6 necessidades humanas, porque lá cada um daqueles empresários foi buscar alguma coisa para poder atender uma necessidade. Mas me conta como é que é essa história das 6 necessidades humanas. Olha que incrível. Você está falando da louca dos treinamentos. Eu também, por muitos anos, ainda sou meio louca do treinamento. Todo ano eu vou para fora, mas durante o ano eu estou sempre em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. E tem uma frase que me marcou muito, que um dos mentores que eu gosto demais, ele falou assim, nós precisamos ser pessoas de ROI positivo. Né? ROI, retorno de investimento, ROI positivo, retorno positivo. Então, se eu saio de casa para um treinamento, para um podcast como esse aqui, poxa, eu sou uma pessoa de ROI, eu me considero uma pessoa de ROI positivo, me considero uma pessoa de ROI positivo. Então, eu vou em busca de uma única coisa. Aquela uma única coisa que pode me transformar. Eu lembro até hoje os primeiros livros de gestão que eu li, e Feitas para Durar foi o primeiro livro de gestão assim que eu, caramba, incrível, né? Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Aquele livro transformou, aqueles conceitos me abriram a cabeça lindamente. Aquele livro é um livro transformacional para mim. Hoje, se eu ler um livro sobre gestão, como já passaram alguns livros pela minha biblioteca que eu já li, eu já conheço esse aqui, já vi esse aqui antes, esse aqui já vi em outro livro, já tinha ouvido essa teoria, mas essa frase aqui era o que eu precisava para agora. Dá pra fechar o livro e ir embora. Pronto, exato. Eu sempre falo, já posso ir embora, não vai embora, mas já pode ir embora. Não... Nós precisamos entender que não tem como aplicar tudo ao mesmo tempo agora. Porque o que a tua empresa precisa hoje é diferente do que ela vai precisar amanhã, que era diferente do que ela precisava ontem. Então, quando alguém me diz assim, Carol, não, primeiro eu vou aplicar tudo que eu aprendi e aí depois eu volto. Não vai aplicar tudo. Porque quando você for aplicar o que você aprendeu há 2 anos atrás, a tua empresa precisa de outra coisa, você precisa de outra coisa. Porque nós temos as nossas necessidades a serem cumpridas.
Então, o ser humano tem várias vertentes de estudos de necessidades humanas, desde lá do pirâmide de Maslow, tem várias teorias. A que eu mais gosto, porque é aquela que eu vejo que mais se aplica à nossa realidade, são as 6 necessidades humanas. Todo ser humano tem 6 necessidades a serem atingidas. 4 são básicas, ou seja, se eu não atingir essas 4 aqui, eu vou ficar muito desconfortável, e 2 são necessidades espirituais, vamos por assim, aquelas que transcendem, que vão além de nós. 4 necessidades básicas. Todos nós temos a necessidade de certeza. O que é a necessidade de certeza? É acreditar que amanhã, quando você levanta, o chão vai estar lá. Necessidade de certeza. Todos nós gostamos desse bichinho aqui, desse celular, porque eu tenho certeza que a hora que o clima que vai estar amanhã, não sei se vocês são desses doidos do clima, eu sou, toda manhã eu vou fazer frio, calor, daí Curitiba faz frio, calor, faz tudo junto, né? A gente olha pro horário, não fez diferença nenhuma. Hoje não fez diferença nenhuma. Mas todos nós temos a necessidade de certeza, que eu preciso ter um mínimo para me agarrar. Que o horário das coisas, o tempo das coisas, que se eu estou indo para um caminho certo, algo que dá certo. E todos nós não só temos essa necessidade, mas buscamos veículos para atingir essa necessidade. Então, um dos veículos lá na Potencial Pleno, por exemplo, que até se brincou comigo que hoje eu te devo R$20, né? Que eu cheguei atrasada e eu devo R$20 aqui para a Vânia, porque lá na P2, o que acontecia quando eu ia a treinamentos antes de ter uma escola de treinamentos? Chegava lá às 8h30 ou 9 horas, o treinamento era às 9. Eu chegava às 8h45 e o treinamento começava às 10, porque vamos esperar o pessoal chegar. E eu via que muitas pessoas ficavam extremamente incomodadas. Eu seria uma. E eu também comecei a ficar incomodada. Eu falei, caramba, isso aqui... Você também ficou desconfortável? Muito desconfortável. Porque, poxa, eu cheguei antes. Então, já que começa só às 10, então amanhã eu vou chegar às 9h30. Eu tinha chegado às 8h45, mas começou às 10, então no outro dia eu chego às 9h30 e a coisa só piora. Porque a necessidade de certeza não é atingida. O que é a certeza? Para nós lá na P2, por exemplo. 9 horas a aula vai começar. Independentemente... Comigo ou semigo? Comigo ou semigo. Se o treinador não tiver, alguém vai iniciar do nosso time, vai iniciar a aula. Porque 9 horas precisa começar em respeito àqueles que estão lá e aquele que chega atrasado paga 20, por isso que hoje eu pago 20 aqui, né? 20. Eu te devo R$20. Certeza. Estimular essa necessidade. Por quê? Quando o ser humano tem certeza das coisas, ele dá o passo. É aquela coisa, não, peraí, agora eu tenho certeza, isso aqui dá certo. Eu vou dar o passo. Só que ao mesmo tempo nós somos seres duais, né? Claro e escuro, o sol e a lua. Frio, calor. Frio, calor. Então nós gostamos, amamos e temos a necessidade da certeza e também temos a necessidade da incerteza, que é o tempero da vida, é a variedade, aquilo que faz com que o nosso olho brilhe. A curiosidade. A curiosidade, o novo, a novidade. Então, se eu dissesse pra você assim, todo dia, aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, certeza, que legal, ela faz tudo sempre igual, ela é previsível, como eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, se não tiver um temperinho, uma imprevisibilidade, uma surpresa, a vida se torna muito chata. Então, o ser humano ele busca também por essa variedade, por essa incerteza, por algo diferente, algo surpreendente. Inclusive, não são todas as pessoas que gostam de surpresa, eu costumo dizer que nós gostamos das surpresas que podemos controlar, né? Nossa, que surpresa incrível, mas aquela que você não pode controlar, você chama de problema, né? Incertezas da vida, faz parte, é o tempero, é o equilíbrio. Existem pessoas regidas por certeza e incerteza. Eu sempre dou exemplo dos meus pais, que eu acho muito curioso. Meu pai é um homem regido pela certeza. Toda vez que ele vai fazer um investimento no negócio dele, a pergunta que ele faz para mim é: filha, você tem certeza que a gente deve fazer isso? Ele tá buscando, você tem certeza? Será? Porque ele tá buscando o chão que ele tá pisando, seguro. A minha mãe é da necessidade da incerteza. Eles têm restaurante. Então nós temos uma ampliação, um pouco depois da pandemia a gente ampliou uma parte do restaurante. E para abrir a mão do meu pai foi dificílimo, precisa apresentar os planos e afim por diante, porque ele, certeza, eu quero ter certeza de onde for meu dinheiro. A minha mãe é assim, ó: mãe, vamos abrir um restaurante, sei lá, no shopping? Vamos. Ela tem 60 e tantos anos. Ela não pergunta qual que é o shopping, não pergunta qual que é a loja. Não. Quanto vai ser o investimento? Será que eu aqui com quase 70 anos vou com essa energia tocar uma loja no shopping? Não. Ela diz, vamos. Incerteza, porque esse tempero é muito importante para ela. Eu costumo dizer que se casam, né? As pessoas diferentes, elas se casam. Terceira necessidade humana, necessidade de se sentir importante. Eu sou importante, eu valho a pena, você é importante, você vale a pena. Significância é o nome dessa necessidade. Eu sou uma pessoa que importa para onde eu estou. Então, quando a gente vai falar sobre significância, dar importância ao nosso colaborador, dar importância ao nosso cliente, e nós todos temos essa necessidade de significância. Vários livros de autoajuda, vários livros de empreendedorismo, eles falam sobre a importância de saber o nome do cliente. É porque atende à necessidade de significância. Sim. O simples fato de você, caminhando, encontrar alguém e dizer, Vânia, tudo bem? Caramba, ela lembra de mim, eu sou importante.
atinge a sua necessidade de significância. As redes sociais é a pura e clássica visão disso. É ancorada numa das 6 necessidades Em uma humanas. das 6 necessidades humanas. As grandes marcas, as marcas de luxo em especial, sabem disso. Quando você anda na rua e vê alguém com uma marca, né, ou com uma marca famosa, um Prada, Louis Vuitton, essa pessoa, ela recebe uma importância e uma significância por conta de uma marca. As grandes marcas já sabem disso. Eu já dou exemplos de como isso funciona. E das 4 básicas, a quarta é a necessidade de amor e conexão. O autor traz conexão como algo mais recente. Amor é uma necessidade do ser humano, amar e se sentir amado. E é diferente de importar-se e se sentir importante, entende? Então, eu me sinto importante, eu posso me sentir importante com alguém, mas não necessariamente amado. Então, a quarta necessidade é o amor. O amor e a conexão. Por que conexão? Porque no mundo cada vez mais digital, as pessoas têm escolhido estar mais conectadas do que em conexão de amor. Mais fácil estar numa conexão de a gente troca aqui o nosso WhatsApp e estamos conectados do que eu vou me dedicar a essa pessoa, amar essa pessoa por quem ela é. Dá muito mais trabalho amar. Então, amor e conexão é a quarta necessidade. Essas 4 necessidades, se você atinge 3 necessidades com uma pessoa, você cria um vício nela. E aí nós podemos colocar várias marcas. Aqui não vou falar da parte de açúcar, nicotina, nós vamos falar da parte de ser humano, necessidade. Bom, vamos pegar o celular, né? Então o celular, por exemplo, ele atinge a minha necessidade de certeza. Certeza do endereço que eu coloquei no mapa e cheguei aqui hoje. Sim. Se você esquecer o celular, você não sabe para onde que você tem que ir. Meu Deus, eu não sei como que eu chego lá. Necessidade de incerteza. Postei um vídeo, quantos likes será que eu vou ter? Incerteza. Necessidade de significância. Uau, eu tive tantos likes, eu sou importante. E necessidade de conexão, amor e conexão. Eu tenho uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, que mora no Canadá, ela tem 2 filhinhas e a gente se conecta e conversa com bastante frequência. Bom, tá? Aqui nós vamos falar da dopamina, que ajuda também, não vamos falar sobre isso, mas apenas das necessidades. Se ele atingisse somente essas necessidades sem os picos de dopamina, ainda assim ele seria um vício. Porque lá quando ele começou, quando era o tijolão da cintura, ele também era aquela coisa de status, de certeza, de incerteza, de conexão. Quem tinha o primeiro startup exatamente. Era considerado uma pessoa de sucesso. De sucesso, exatamente. E aí as outras 6 necessidades, as 2 são, vamos pôr, o antídoto. Porque as 4 básicas, elas têm os seus prós e contras. Uma pessoa que é regida pela certeza é uma pessoa muito organizada, mas ao mesmo tempo muito estressada. Porque se as coisas não saem como ela deseja, puxa, ela perde a certeza e ela se sente desconfortável. Luz e sombra. Uma pessoa que é regida pela incerteza é aquela pessoa que adora uma surpresa. É aquele profissional na tua empresa que você diz assim, tô com um projeto novo. Quando você pensa nisso, com quem que vem na sua cabeça primeiro? É aquele teu colaborador que adora um projeto novo. Incerteza, porque ele gosta daquilo que é novo, que é variedade, que é uma surpresa positiva. Ponto positivo, tá sempre aberto à criatividade. Ponto, luz e sombra. Sombra, não consegue colocar foco em uma coisa por vez. Porque sempre tem algo diferente e mais gostoso, variedade, luz e sombra. Ou pode ser uma pessoa insatisfeita também. Exatamente, porque não vai preencher, né? Aquela coisa de, eu quero algo a mais. Significância, luz e sombra. Significância, eu me sinto importante, eu me importo para essa empresa e eu sou importante aqui. Sombra, se não me dão atenção, eu viro um hater, eu viro um detrator da empresa. Então, todos eles têm luz. Amor e conexão também tem luz. Amor vira ódio. A conexão, desconexão. Então, todos eles têm luz e sombra. Então, as 2 outras necessidades são as necessidades dos antídotos para as 4 iniciais. Agora, se você é empresário e está me escutando aqui, se você é um profissional que deseja que o seu cliente seja apaixonado por você, viciado em você, onde você trabalha? Nessas 4, ok? E aí, agrega as outras 2. Quinta necessidade humana, crescimento. O que não está crescendo está morrendo. O ser humano veio para o mundo para crescer e evoluir. E é por isso que quando uma empresa não está crescendo, uma pessoa não está crescendo, ela se sente desconfortável, porque faz parte de uma necessidade nossa, a necessidade de crescimento. E a 6ª necessidade humana, a necessidade de contribuição. É natural, faz parte do ser humano. Você aprendeu uma coisa que você quer compartilhar com alguém. E é por isso que o celular também, eu uso o celular ainda de exemplo, crescimento. Eu consigo aprender muita coisa com o celular. Tem muita gente que utiliza o celular 100% do tempo para o trabalho. Trabalha, que é o seu computador pessoal. Sim. Crescimento. E contribuição. Nossa, eu vi um vídeo tão bacana, lembrei da Vânia, vou contribuir com ela com esse vídeo, vou encaminhar lá para ela. Então, as 6 necessidades, a crescimento e a contribuição, elas são um antídoto para a certeza. Por quê? A pessoa muito regida por certeza. Puxa, não deu certo, como que eu posso aprender aqui? Crescimento. O crescimento faz com que, mesmo quando as coisas não vão bem, uma pessoa de certeza olhe para isso e fala,
Como que da próxima vez eu posso ter certeza de que vai dar certo? Eu preciso crescer, eu preciso evoluir, me desenvolver, ok? Então, crescimento e contribuição é o antídoto. Quando eu estou focada em ajudar você, a contribuir com você, eu vou ter significância. Claro que vou. Eu vou ganhar importância, eu vou ganhar significância, mas eu me sinto relevante, mas pelo caminho contribuição, não pelo caminho ego. Sim. Então, os dois são os antídotos dos outros 4. Agora, quando a gente fala de mundo empresarial, se você pensar em grandes marcas, Apple, Coca-Cola, McDonald's, Boticário, todas as grandes marcas, e começar a analisar friamente, tá? Fazer uma análise fria. É assim que ele desperta a certeza em mim. Se você vai numa loja do Boticário, você tem certeza que o cheirinho que vai ter lá vai ser cheiroso, que vai ter uma pessoa maquiada, muito bem maquiada, que vai te atender de certa forma. Você tem certeza que vai entrar para comprar um batom e sair com sacola? Exatamente, você tem essa certeza. E é planejado. Lógico. Isso é profissionalização. Porque alguém pensou isso antes. Lógico. Né? Lá na Apple, mesma coisa. Lá na Cacau Show, mesma coisa. Então, quando a gente fala da grande empresa, lá no nosso manifesto nós falamos que é ajudar a pequena empresa a se tornar uma grande empresa. A grande empresa tem esses elementos. Esse conteúdo, ele está disponível no mercado desde 1980 no final da década de 80. Então, eu imagino, aqui é delírio total, pessoal, que as grandes empresas já utilizam isso de maneira intencional. E nós, dentro das nossas pequenas e médias empresas, também podemos fazer. Então, dentro do Potencialize, a Faculdade do Dono, toda a metodologia é pautada nessas necessidades. Que o Kinder Ovo, que tem um brinquedo dentro. Exato. Pronto. É isso. Ninguém sabe o que vai ter dentro daquilo lá, mas compra, por causa que quer ter a satisfação daquela incerteza. Eu tô me identificando que talvez eu seja essa, porque eu lembro que quando eu dava o Kinder Ovo pra minha filha, quem ficava na expectativa que ela abrisse logo pra ver o brinquedo era eu. Sim. Você vê que é uma loucura. Tem algum livro bacana que você pode indicar para as pessoas que se interessaram por esse assunto mergulhar um pouquinho mais? Sim. Desperte seu gigante interior. Esse passo a passo que eu acabei de explicar aqui foi Tony Robbins que desenvolveu essas 6 necessidades humanas a partir de uma experiência que ele teve e ele descreve muito bem nesse livro. É um livrão, gente, mas vale a pena. Desperte seu gigante interior. Lá tem o passo a passo de como você se identificar, como você falou assim, puxa, talvez eu me identifiquei com essa, né, a necessidade de incerteza. Como identificar os veículos também, que algumas pessoas chegam até a certeza através de comida, através de cursos, como que eu tenho mais certeza na minha vida? Vou estudar mais. Como que eu tenho mais o tempero da vida? Não, vou fazer coisas diferentes. Então você consegue ver os seus veículos e ter uma clareza muito grande das 6 necessidades e aí começar a desenhar como fazer isso para a sua empresa, com a sua família, com a sua vida. Conhecer melhor com quem você se relaciona. Exato. Eu lembrei de uma coisa curiosa, porque quando eu me inscrevi lá no curso, eu lembro que a tua equipe fazia muita questão de marcar um call para me explicar detalhes do curso. Sim. Tentaram. Aí eu lembro que eu respondi para uma das pessoas, eu não lembro se foi o Marquinho, acho que se foi outra pessoa da Alanis. Não sei se foi a Alanis, mas houve assim uma insistência, Vânia, precisamos marcar uma vídeo para poder explicar bem certinho como é que vai ser o curso, como é que... Eu peguei e falei assim, gente, eu já assinei o contrato, eu não quero saber, eu quero saber lá, eu quero ir lá sem saber o que vai acontecer. Pronto. Rapidamente aqui, provavelmente... Todos nós temos as 6 necessidades, desejamos ter as 6 necessidades atingidas, mas geralmente 2 são mais fortes. Provavelmente a sua mais forte... Gente, eu não quero saber, eu quero a surpresa. Me deixa ter a surpresa. Deixa eu chegar lá e ver o que eu vou encontrar, com que ela vai estar lá, o que vão ensinar. Isso, variedade e incerteza. Isso te move, é uma necessidade mais forte. Né? Então, eu dei o exemplo, meu pai é mais regido pela certeza, minha mãe mais pela incerteza. Teu pai tem tanta certeza que ele confia num carro, conta a história, confia num carro. Isso, confia no carro e compra aquele mesmo carro sempre. O mesmo carro. Ele confia tanto que ele gosta da marca, que ele continua comprando a mesma marca para ter medo de comprar outra cor e se arrepender. Então, eu brinco, eles acabaram de trocar de carro e eles compraram o modelo que meu pai queria na cor que a minha mãe queria. Dessa vez foi diferente. Isso foi diferente a cor, porque ela que escolheu a cor, mas foi o mesmo carro, porque foi ele que escolheu o carro. Que curioso, né? Olha só, eu adorei conversar com você. Que prazer estar aqui. Saber um pouquinho mais de onde surgiu toda essa ideia, né, de profissionalizar empresários. Sim. A Faculdade do Dono, recomendo fortemente. Não tem isso na faculdade, pode ter certeza. Não tão filtrado, tão peneirado, com uma curadoria tão boa.
nas 6 necessidades humanas é algo que, quando me foi apresentada, eu achei o máximo, e você explica ela muito, muito bem, de uma forma muito clara e facilitada. Então, eu também incentivo as pessoas a procurarem saber mais sobre isso, porque vai resolver muito problema da sua vida e te ajudar a se relacionar melhor com o seu time e até com a sua família. E nem vou dizer que é um desafio, né? Porque com tanto conteúdo que você tem, nem vai ser desafio. Mas esse podcast fala sobre melhoria contínua. Sim. Então, para a gente encerrar, nós vamos falar sobre melhoria contínua de pessoas. Perfeito. E você, né, falou o tempo todo. Primeiro, a gente precisa melhorar o empresário, que é uma pessoa, para ele melhorar o negócio. Para a gente encerrar, me diga quais são os 5 principais passos que uma pessoa, seja um empresário ou um profissional, deve tomar para exercer a melhoria contínua na sua vida como pessoa. Como pessoa. Olha só, primeiro passo de todos é o autoconhecimento. Não tem evolução pessoal sem você saber quais são os seus botões. É como um piloto de avião que tem todo aquele cockpit com todos aqueles botões. Nós também somos assim. Se eu não conheço cada um dos meus botões, eu tenho menos performance, eu tenho menos capacidade, eu diminuo minha própria capacidade. Então você acaba diminuindo sua própria capacidade sem perceber. Primeiro pilar é autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, muitas portas vão se abrir. Então, quando a gente fala de melhoria contínua para pessoas, é porque o autoconhecimento ele não acaba. Você, eu não conheço, e aí me perdoem se eu falar alguma besteira aqui, é do tipo, eu ainda não conheço alguém que diz assim, me conheci. Se você disser assim, já me conheci, que eu totalmente morre então, né? Então, porque já acabou. Nós estamos em constante evolução sempre. Autoconhecimento é o primeiro pilar. Segundo ponto, que olharia com muito, muito carinho, me conheci. Quais são os pontos quais são as minhas competências e incompetências? Me conheço, vi quem sou, estou trabalhando, a pergunta em aberto, né? Quem sou eu? Estou me trabalhando, estou evoluindo, estou em busca desse conhecimento. Abro as minhas competências e incompetências. Vou olhar para as competências e fortalecê-las ou vou olhar para as incompetências e mitigá-las? Porque essa é uma decisão também. Eu posso simplesmente, eu gosto de me comunicar e eu desenvolvi a comunicação. Eu não nasci uma comunicadora, vamos por assim. Mas eu desenvolvi minha comunicação porque eu entendi, caramba, isso pode me levar muito aonde eu quero chegar. É a tua potencialidade. É onde eu tenho essa potencialidade, eu tenho esse ponto mais forte, eu posso desenvolvê-lo. Mas eu não era uma exímia comunicadora há 20 anos atrás. Então eu desenvolvi esse ponto, que era um ponto forte, era um ponto legal, mas que precisava ser desenvolvido. Foco na competência. Mas eu não vejo nenhum problema também de você olhar, opa, eu tenho essa incompetência aqui, que, caramba, se eu trabalhar, pouca gente tem essa competência, todo mundo tem essa incompetência. Se eu for melhor nela, eu vou poder ajudar muita gente, eu vou me destacar. Essa é uma decisão. Quais são as minhas competências e incompetências? A partir disso, eu vou para a questão do autodomínio. Porque quando você é um mundo de infinita, nós estamos e habitamos um mundo de infinitas possibilidades. Ainda mais agora. Internet, tecnologia, informação, enfim. É um mundo de infinitas possibilidades. Eu preciso escolher, ter autodomínio. Então, autoconhecimento, competências e incompetências, autodomínio. Para melhoria contínua. Porque o autodomínio, ele é contínuo. Tem dias que você vai cair no seu buraco e você sabe qual é o seu buraco, todos nós temos um. E tem dias que você vai desviar e dizer, não, hoje eu tô me dominando. Quanto mais vezes nós nos dominarmos, maior vão ser as chances da gente fazer uma subida menos tortuosa. Uma alavancagem pessoal. Exato, uma alavancagem pessoal. Me conheci, descobri minhas competências e incompetências, tomei a decisão, autodomínio, eu vou precisar olhar para o outro. Nós vivemos uma sociedade, não tem como você ser um eremita e se esconder na caverna e dizer assim, não, agora eu me conheço, eu me domino, eu sei as minhas competências e é isso. Não, a gente vive em sociedade. Então, desenvolver a empatia. Para melhoria contínua é necessário olhar para a empatia. No nosso próximo encontro da sua turma, né, do Potencialize, nós temos um exercício bastante forte de empatia e um conceito que eu aprendi alguns anos atrás que eu achei sensacional. Não! Então, na próxima turma a gente te convida para você não perder essa aula, ela é maravilhosa, tá? E outrospecção. Introspecção versus outrospecção. Porque outrospecção, essa eu não conheço. Alguns anos atrás, 2016, 2017, uma doutora em psicologia deu uma palestra que eu achei sensacional. Lembra ROI positivo? Eu lembro disso, muito bacana, vívido na minha mente. Ela fala do outrospecção, porque eu não consigo entender realmente o que você está passando, o que você está sentindo. Eu posso até buscar ao máximo exercer a empatia, mas outrospecção eu me retiro de mim para entender você. É mais profundo do que a empatia. É o avanço da empatia. É o avanço da empatia. E aí, então, eu vou para esse quarto ponto da melhoria contínua. Eu tenho empatia, mas eu quero
além, a melhoria contínua, eu vou em busca dessa introspecção, de me esvaziar de mim para poder entender um pouco mais de você e a gente trabalhar junto. E para o último ponto, nós vivemos em comunidade, a contribuição faz parte disso. Trabalhei em mim, tem alguém do meu lado que precisa de suporte, eu sou esse suporte para essa pessoa. E aí você não precisa necessariamente ter o título de mentor, treinador, coach. Você é uma pessoa que auxilia a outra pessoa. Autoconhecimento, competências e incompetências, para sempre. Isso aqui, melhoria contínua. Nunca vai parar. Nunca vai parar a descoberta de incompetências, a descoberta de competências. Nunca vai parar a busca pelo autodomínio. Nunca vai parar a sua busca por ser um ser humano mais empático, né, mais outrospectivo. E nunca vai parar o seu poder de contribuir com as outras pessoas que estão lá no comecinho da jornada delas. Então, a melhoria contínua, quando a gente fala de pessoas, esses 5 pilares vão fazer com que você esteja sempre olhando para você e olhando para o outro, e servindo o outro, olhando para você e servindo o outro. E esse movimento é que vai fazer com que famílias, empresas, comunidades possam evoluir, aí como você muito bem falou, fazer uma alavancagem pessoal. Sim, viver melhor. Exatamente. Fantástico. Show. O zero ali, tempo já tá ali faz muito tempo. Meu Deus. E a gente sabia que teria muito assunto para conversar. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo vindo para cá, para se dedicar e compartilhar e colocar um pouquinho mais ainda de conhecimento e também, né, de orientações e sugestões para essa comunidade do podcast do Vem Pro Gemba. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo episódio. Eu que agradeço. Até.